E sempre que eu canto ela, eu me lembro de uma passagem da Bíblia que fala quando o livro de Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, diz assim: a noiva do rei Salomão, simbolizando a noiva de Cristo, dizendo assim: eu dormia, mas o meu coração velava, enquanto eu ouvia as batidas na porta, e o noivo dizendo: abre, minha amada, abre a porta, eu quero entrar. E ela dizia: eu dormia, o meu coração velava, mas eu dormia. Então eu me levantei e fui até a porta, e quando eu abri a fechadura, na maçaneta estava o perfume do meu amado, que era como a mirra. Então ela diz: e o meu amado já tinha se ido embora, e ela ficou com o perfume que ficou na fechadura, as gotas do perfume dele. Então ela, com aquele perfume, ela começou a sair pelas ruas, procurando a um e ao outro, perguntando: onde está o meu amado? Você viu o meu amado? Vocês viram o meu amado? E esse perfume na fechadura é o que essa canção quer dizer. É tão bom sentir o teu cheiro, Senhor, o cheiro de quando o Senhor está ali e você segue o perfume dele, o perfume daquele que bate na porta do seu coração, e ele quer entrar, e ele está te dizendo: abre, minha amada, abre a porta, eu quero entrar. Sabe, nesses dias nós precisamos entender que o tempo de Deus, eles são ciclos e eles se repetem. E novamente são dias em que a gente precisa estar atento para não perder a visitação do Senhor, não perder o momento em que o Senhor se aproxima de nós. E para que isso não aconteça, é necessário que o nosso coração esteja velando. Provérbios capítulo 8, versículo 34 diz assim: bem-aventurado é aquele que vela às ombreiras da minha entrada todos os dias, esperando pela minha face, porque aquele que me acha vida e alcança o favor do Senhor. E sabe, eu fui ver o que é velar. Velar é você esperar. Sabe, quando você vai velar uma pessoa, as pessoas ficam ali, passam a noite, a madrugada, e elas ficam ali velando. Velar é aguardar sem mover-se do propósito, sem mover-se do foco, da causa. Nós precisamos aprender a velar pelo Senhor, velar pela palavra do Senhor. Porque aqueles que estiverem velando as ombreiras da entrada dos portões de Deus, em um momento eles vão perceber que o Senhor está se movendo. Sabe, e são essas pessoas que elas acabam tendo encontros com Deus que mudam as histórias. E Deus sempre, ele percorre a humanidade em si, ele passa por cima de gerações, ele vem transitando pelas gerações. E você pode perceber uma coisa: Deus sempre, ele vai naqueles que são improváveis. Deus não está procurando os hábeis, os capacitados, os que têm condições. O reino de Deus não é do mais forte, não é do mais sábio, não é do mais rico. Na verdade, Paulo diz assim: olha, esses na verdade pouca chance têm, porque o Senhor é um Deus de improváveis. Aqueles párias que ninguém dá nada, são por esses que o Senhor gosta de mover. Então, quando Deus precisava de um profeta,
Deus precisava mover algo diferente na história de Israel, e Ele ia começar algo do zero. Então Deus tinha que começar algo do zero. Imagina Deus olhando e dizendo assim: bom, eu preciso de um guerreiro, ou eu preciso de um profeta. Então tá bom, eu preciso de um profeta, mas eu quero ensiná-lo desde pequeno. Então eu preciso de uma mulher. Uma mulher vai conceber, vai gerar, vai dar luz. Então tá bom. Aí o Senhor olha para a terra e fala assim: vamos lá, onde estão as estéreis? Onde estão as estéreis? Onde estão as estéreis? Porque Ele gosta de começar pelas coisas difíceis, porque para Deus não há nada difícil. Então Ele sempre procurava uma estéril para começar uma coisa nova. Assim Ele achou a mãe de Sansão, assim Ele achou Ana, assim Ele achou Sara. Onde estão as estéreis? Eu vou começar uma coisa nova. Onde estão as estéreis? Sabe o que o Senhor me disse uma vez? A nossa vida não são flores. Eu e Deus naquele quarto lá, a gente tem muita história para contar. Mas eu disse assim: Deus, domingo à noite os pregadores estão pregando, e eu domingo à noite estou aqui em casa, eu não tenho lugar para pregar. As pessoas que tinham foram embora. Será que eu estou no caminho certo? Será que está certo isso? Será que eu errei, Senhor, em algum momento? Então você me fala, me instrua, me ajuda. Onde eu falhei, o que há de errado comigo? Porque eu também tenho esses momentos, não é só você. Quer dizer, estou falando aqui, nem sei se você os tem, mas eu tenho. Então Deus falou assim: canta, ó estéril, que não deste a luz, porque mais serão os filhos da estéril do que aquela que é mãe de filhos. Aí eu ouvi aquela palavra, e é interessante essa expressão de Isaías capítulo 54: canta, ó estéril, que não deste a luz, porque mais serão os filhos da estéril do que daquela que já deu a luz. Agora, quando o Senhor vem e te arrebata com uma palavra dessa, você tem que interagir com Ele, interagir com a palavra. E essa palavra diz o quê? Cante, estéril. Cante antes de dar a luz, cante antes de estar grávida. Comece a cantar, comece a glorificar, comece a agradecer a Deus por uma coisa nova, que você nem sabe como se dará, por uma coisa que não está em suas mãos, não está sequer no teu coração, uma coisa que você não viu e uma coisa que é impossível acontecer. O Senhor disse assim: se eu te falar uma coisa, comece a cantar e agradecer por isso, porque pode passar um dia, 2 dias, 2 anos, 10 anos, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então eu entendi que aquilo tem a ver com chamado, com ministério, tem a ver com a igreja. As igrejas que pregam o evangelho puro nesses dias são as menores, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem ouvir as palavras de Deus. O profeta Jeremias já teve um encontro com Deus, e o Senhor dizia assim para ele: Jeremias, essas pessoas não querem ouvir as minhas palavras, eles querem ouvir coisas, palavras boas que falam de coisas do coração deles, mas eles não querem ouvir as minhas palavras. Paulo também disse nos dias de graça, diz assim: olha, as pessoas estão ajuntando em volta de si profetas e mestres sábios, que têm palavras bonitas, sabe, que falam coisas diferentes, mas são coisas dos ouvidos, que os ouvidos estão coçando para ouvir, mas não são as minhas palavras, não são as palavras do Senhor, não é a palavra que sai da boca do Senhor. Então eu entendi uma coisa: as estéreis, sabe as igrejas estéreis, que às vezes o pastor fala assim: nossa, Senhor, nós precisamos, o Senhor disse, ir de pregar o evangelho, e as pessoas estão aí para ser salvas, e as pessoas não são salvas, o que está acontecendo, Senhor? Então eu entendi uma coisa: o Senhor está olhando para as estéreis nesses dias. Homens e mulheres como Ana estão chorando, falando: Senhor, a vergonha está muito grande, eu preciso de um filho. Está muito difícil, Senhor, eu quero um filho,
a vergonha não cabe mais dentro de mim. Porque a estéril que não dava luz era envergonhada, ela era desprezada, ela era humilhada, as outras mulheres a tratavam discriminadamente. Então Ana tinha uma vergonha que não cabia mais dentro dela, e ela chorava nos pés do Senhor. Ela saía de sua casa e ia oferecer o sacrifício em Siló, e ela chorava. E ela chorava tanto nos pés do Senhor, que o sacerdote olhou e falou assim: mulher, você está embriagada no meio da tarde? Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. A minha embriaguez é diferente. Eu estou clamando a Deus por um menino. Então Deus falou: eu vou te dar um menino, eu vou te dar um filho. O caminho de Deus é assim, Ele procura aqueles que não são para confundir os que são. E eu tenho visto isso acontecer. Mas os nossos dias são dias em que alguém precisa batalhar pela fé que foi dada. E como que a fé é dada? A fé vem por uma palavra. A fé vem pela palavra. Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida? Qual foi a palavra liberada para você? Então você tem que pegar essa palavra, esse chamado, essa promessa de Deus que foi liberada sobre a sua vida, e sobre essa palavra você vai batalhar em fé por essa palavra, até que ela se cumpra, até que ela comece a se tornar um feto dentro do teu coração. Porque o Senhor está procurando úteros espirituais que ainda estão estéreis, para gerar um avivamento, um mover de Deus que a terra ainda não viu. Quando o Senhor chegou a hora, 400 anos de silêncio, não havia palavra de profecia, não havia nada. Então um anjo aparece a uma mocinha chamada Maria, e ele diz: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Maria olhou aquele anjo, e o anjo então disse a ela: olha, tu conceberás e darás luz a um menino, e ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. Agora, essa é uma parte interessante da maneira como Deus age. Deus pega uma mocinha, dá uma palavra para ela, ela acredita naquela palavra. Essa é a glória que cabe a mim, essa é a glória que cabe a você, essa é a glória que cabe a você. O Senhor, mais dia menos dia, Ele começa a liberar a sua palavra, e à medida que Ele libera a sua palavra, algo precisa reagir dentro de nós, porque alguém precisa acreditar nessa palavra. Não adianta nada o anjo descer, não adianta nada a palavra ser liberada, se no coração não houver crédito. Por isso Isaías 53, versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu te digo uma coisa: o braço poderoso de Deus irá e está nesses dias. Deus está se levantando para seu braço poderoso mover sobre a terra, mas Ele precisa encontrar pessoas e corações que dão crédito à palavra dEle. E quando isso acontece, quando há crédito na palavra, você acredita na palavra, e aquilo você toma no seu coração, então Satanás virá com todas as forças contra a sua vida, para ele arrancar do seu coração aquela palavra, porque ele não pode deixar que aquilo se torne embrenhado no seu coração, porque à medida que a palavra ela vai aprofundando as raízes, você nunca mais é o mesmo, e Deus encontra a condição propícia para criar toda a oportunidade que aquela palavra tem poder de fazer. Então começa uma batalha, a batalha da nossa fé. Você precisa acreditar. Você vai encontrar dias totalmente escuros
noites totalmente turbulentas, você vai encontrar momentos em que setas voarão e você não vai estar entendendo nada. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que tanta aflição? Por que tanta tribulação? Parece que 1000 estão caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita. Senhor, por que eu estou passando por isso? Será que eu vou sobreviver a esses dias, Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, não tem a ver com você, tem a ver com a palavra que foi liberada, tem a ver com a promessa, tem a ver com o propósito. A luta não tem a ver com você, a luta tem a ver que você agora é um útero de Deus. Você está gerando algo. Você está gerando algo. Você acha que a vida de Maria foi fácil? A vida daquela jovem, ela já começou a ter problemas com o seu noivo. O noivo nunca havia tocado em Maria. José nunca havia tocado em Maria. Aí quando aquilo acontece, Maria diz assim: olha, um anjo apareceu, falou comigo algumas coisas terríveis, e ele disse que eu vou engravidar, e eu vou engravidar do Espírito Santo, e eu vou gerar o Filho de Deus. José ouviu aquela conversa, e aquilo entrou atravessado no coração de José. José falou assim: bom, essa conversa não está muito certa, eu não sou o pai da criança. E a Bíblia diz que de noite José falou assim: eu estou fora, eu não vou ficar aí, eu estou fora. Então Deus vem e fala: José, ela não está mentindo, tudo que ela te falou, José, é verdade. Esse menino é meu, o meu espírito veio sobre ela, e ela vai gerar o Filho de Deus. Aí a história mudou para José. Falou: opa, então corrige o rumo, não há nada aqui, vamos seguir. Mas e a família? Você acha que a família de Maria olhou para aquela situação de que maneira? José apoiou, então peraí, José, você é cúmplice aí, ó. Foi vocês. Você não percebe que eles começaram a sair de um lugar para o outro? A Bíblia diz que eles começaram a sair da sua cidade e foram para outra cidade. Por quê? Porque a vergonha era demais. Porque era difícil olhar no rosto e as pessoas todas acusando e apontando. Olha como que Deus trabalha. O plano de Deus, eu sempre digo isso, eu gosto de afirmar isso. O plano de Deus é perfeito, mas ele caminha no nosso meio de uma maneira que às vezes ele até nos expõe. Maria ficou totalmente exposta. José, ao abraçá-la, ficou totalmente exposto. Então eles saíram da sua terra, da sua cidade, porque a vergonha era demais. Sabe, eu já tive momentos em que pela palavra de Deus eu fiquei exposto. No meio da minha família eu fiquei exposto. Eu era taxado, eu era um pária. Sabe, ninguém na minha família toca instrumento nenhum. E pior, para a minha família, música na igreja era coisa do diabo. Bateria era o cão puro. Aí eu fui o único que permaneci na igreja. Todos saíram da igreja, porque a igreja era lugar de religioso. Nós oramos em línguas, não precisa da igreja, porque lá é só lugar de religioso. Acho que vocês conhecem um pouco dessa história que eu já contei, mas aqui em Ponta Linda não. Aí eu continuei na igreja. Aí eu comecei a conhecer a Deus, comecei a buscar a Deus. Eu era um adolescente, jovem, parará. Aí o Senhor começa a me levar para a área de louvor na igreja. Eu só ajudava cantando. De repente, num evento lá, a pessoa que era sempre a responsável, era um evento maior na igreja, ela faltou, não pôde ir. Olharam para mim e falaram assim: você vai cantar, você tem que ficar à frente lá para cantar. Eu falei: rapaz, eu estou aqui porque me colocaram, como que eu vou cantar? Eu não canto, ninguém na minha casa canta. Eu estou aqui para ajudar no louvor porque é gostoso na igreja. Aí
participar do louvor, estava enturmado com o jovem. Não, você vai cantar. Fui cantar. Comecei a cantar. Eu não cantava, comecei a cantar. De repente, passou-se anos, eu já estava no ministério. A Marilisa sempre falava assim, você precisa aprender a tocar. Eu falei, não, você gosta de violão, muito difícil, teclado também, eu não gosto. Deixa eu só cantar. Você precisa aprender a tocar. Paguei aula de violão para um rapaz, o rapaz foi lá, me deu uma aula, nas outras duas ele faltou, eu já não gostei, falei para ele, olha, faz o seguinte, me mostra aqui as notas num papel, coloca tudo aí que eu vou aprender sozinho. Falei, Senhor, se isso aqui é de Deus, então me ajuda e me ensina. Comecei a olhar aquilo lá e tocar sozinho. De repente eu estava tocando sozinho. Agora para minha família eu era o religioso, era um pastor religioso e ainda tocava e cantava. Eu passei mais de 10 anos do meu ministério e ninguém da minha família nunca na mesma cidade havia entrado numa igreja para me ouvir pregar ou me ouvir tocar. Eu tinha cultos agora na minha casa e a minha família ia toda na minha casa. Quando chegava o horário do culto eles iam embora, ia para o shopping, ia passear. Falavam, nós vamos ali, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. E aí passava um tempo, eles voltavam. Quando acabava o culto, eles voltavam. Amém. Ficávamos juntos, com alegria. Quando eu fui ser ungido pastor, ninguém da minha família estava presente. Morando todos na mesma cidade, ninguém estava presente. Porque eu era o religioso, que tocava música. Deus, Ele tem caminhos. E se você não batalhar pela palavra que Ele te dá, pela fé que Ele te dá, você nunca vai alcançar o resultado final da promessa. Eu te digo uma coisa, os heróis da fé não foi gostoso para eles serem encerrados ao meio, lançados em meio à arena para ser comido por leões, não era legal aquilo, mas eles não retrocederam em momento algum, eles foram até o final. E sabe o que Deus diz? Porque eles não retrocederam, Deus não retrocede também, porque Deus abomina aqueles que retrocedem. Hebreus, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que diz assim, o Senhor, Ele não tem prazer a alma dele naquele que recua. E eu vou te dizer uma coisa, pare de recuar naquilo que Deus tem falado na sua vida, pare de recuar diante das vergonhas, pare de recuar diante das oposições. Cheguei num ponto agora, as portas todas se fecharam, não há saída mais. Eu te digo uma coisa, não recue por causa disso, porque como falamos de manhã, Deus é capaz de derrubar essas muralhas. Mas alguém precisa continuar acreditando, alguém precisa continuar batalhando pela fé, dia após dia, pela palavra que foi confiada no seu coração. Como diz o Salmo 119, diz assim, uma coisa me consola na minha aflição, é que a tua promessa me dá vida. Sabe o que dá vida para você? A promessa de Deus. Não é o resultado final, não é o cumprimento dela. Eu entendi isso e isso me foi maravilhoso. Não é o cumprimento da promessa que me alimenta, é a promessa que me alimenta. É o enquanto ela não se cumpre, alguém está chorando, alguém está clamando, alguém está de joelhos, alguém está jejuando, alguém está clamando, alguém está subindo para os lugares altos, alguém está trilhando um lugar que outros não estão trilhando, alguém está tocando coisas que outros não estão tocando. E enquanto a promessa não se cumpre, Deus está abraçado com você dizendo, vamos lá, vamos vencer isso aí juntos. Quando ela se cumprir, você vai ver a alegria que será, você vai se alegrar por aquilo por talvez dias, meses. De repente você vai olhar e vai falar assim, Senhor, me dá mais uma promessa. Porque nós precisamos das promessas de Deus, nós precisamos de um alvo novo, uma visão de novo, para correr até lá, para chorar de novo. E o Senhor, Ele vem e traz uma palavra de novo para a sua vida. Então eu te digo uma coisa, assim foi Maria, ali foi José, assim foi com Ana, assim foi com Sara. Quando o anjo do Senhor disse assim a Abraão, daqui um ano Sara dará luz. Sara riu, ela riu, ela estava no outro compartimento da cabana. Sara riu. O Senhor, que conhece todas as coisas, disse assim, em a voz um pouco mais alta, Sara, por que você está rindo?
Não estou rindo não, Senhor. Tá sim, você está rindo sim. Agora eu vou te dizer uma coisa: o nome do filho que você vai segurar no colo daqui a um ano será Riso, que significa Isaac. Deus ele tem um senso de humor também, né? Você está rindo, Sara? Não, não estou não. Tá sim. Vou te falar uma coisa: você riu, e o nome do menino vai ser Riso, Isaac. Deus é assim. O que ele está te falando hoje é tão irreal, é tão surreal, que você ri até mesmo sozinho quando Deus fala uma coisa para você. Ele fala: então tá bom, vamos lá, você acredita? Então vamos junto, que é agora. Esse é o seu tempo, essa é a sua hora, é a sua oportunidade. Pedro já teve a dele, Paulo já viveu os dias dele, João já viveu os dias dele, Elias já teve os dias dele, Jeremias já viveu o tempo dele. Eu te digo uma coisa: estes dias são nossos. Se alguém não subir naquele lugar, adorar em Jerusalém, não virá chuva sobre a terra. Oh Deus, manda de novo Moisés subir lá, porque Moisés conseguiu. Não, Elias, Moisés, todos eles tinham os mesmos problemas que nós, que cada um de nós, tinham as mesmas dificuldades e aflições. Eu te digo uma coisa: eu decidi me juntar a pessoas que são como eu, pessoas que queimam no coração pelas promessas de Deus, queimam no coração pelo chamado de Deus. E isso é importante, sabe por quê? Porque esses dias são diferentes dos dias daqueles homens. Eles eram muito só. Eu fico olhando Noé, 120 anos para construir aquela arca, e todos zombando daquele homem, todos zombavam dele, porque nunca havia caído uma gota de chuva na terra, e aquele homem era um louco, era um pária, e seus filhos construindo com ele, e olhavam assim: Deus, será? Oh Deus, vamos fazer assim, dá um sinal, Senhor, daqui 30 dias, dá um sinal de que pode haver essa possibilidade dessa tal de chuva cair na terra, para que possamos então trabalhar com mais afinco, buscando lenha e fazendo essa arca. Não houve um pingo de chuva em 120 anos, porque se Deus te deu uma palavra, você precisa acreditar nela. Não é, você pode me dar um sinalzinho. Nós somos um pouco dessa geração, né? Uma geração meio Nutella, assim, queremos sempre um sinalzinho. Deus, dá uma ajudinha. Deus, será que você pode, sabe? E Deus não muda. Tem coisa que eu vou dizer para você: Deus não vai te dar um pirulito na boca para te tirar o choro de bebê dos nossos lábios. Ele vai continuar olhando para você e diz assim: engole o choro e vem comigo. Leva mais 3 açoites. Você pode aguentar mais 3 açoites. Você pode aguentar mais 4 açoites. Não se preocupe, eu estou contigo. Você vai chorar, eu choro com você. Você vai sofrer, eu sofro com você. Você está triste, eu fico triste com você, mas eu estou contigo. Não é a questão, estou passando por isso, Deus me abandonou. Não, Ele nunca te abandona. O que você sentir, Ele sentirá também. A vergonha que você sofrer, Ele sentirá também, porque Deus é parceiro. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho aprendido: Deus é parceiro. Se Ele te coloca numa condição, Ele vai com você até o final nela. Não importa o que aconteça nessa jornada, Ele vai te acompanhar segurando pela mão junto. Pegou em você, pegou nele também. Só que tem uma coisa: eu não conheço um Deus com tamanha condição de recompensar aqueles que decidem entregar a vida e ir com tudo até o final por Ele. Não há ninguém como Ele assim. Não há recompensa como as dele. Então aquelas pessoas nas arenas, e os leões eram largados, e vinham sobre homens, mulheres e crianças, que os nomes deles nem colocados na Bíblia foram. Mas aqueles homens, a plateia delirando, esperando ver os leões atacarem, não havia um grito, não havia um desespero. Era como se o próprio Deus os abraçasse e falasse: eu estou aqui também. E a multidão, não havia mais graça na arena, porque, mas peraí, está sem graça. Os outros começam a correr desesperado e o leão tem que caçar.
essas pessoas elas ficam ajoelhadas e olhando para o céu, e o leão as pega como se não tivesse acontecendo nada. Não tem graça isso. Então as próprias pessoas das arquibancadas das arenas começavam a falar assim: eu quero o que essas pessoas têm, eu quero isso também para a minha vida. E aí César teve que parar com aquilo tudo, sabe por quê? Porque os espetáculos estavam convertendo os espectadores das arenas. Porque se você não desistir, Deus não desistirá também. Se você for até o final, Deus cruzará a linha de chegada com você. E eu te digo uma coisa: nós precisamos parar de colocar falsas linhas de chegadas no nosso caminho. Não precisamos disso. E você também não precisa sair correndo desesperado como se tudo fosse acabar amanhã, porque Paulo bem disse, é uma maratona, é longo. Então, corra compassadamente. Você não precisa se desesperar, você precisa perseverar, um dia após outro. E vai ter dia que o cansaço vai bater, vai ter dia que a sensação é de uma solidão tão profunda. E nesses dias eu descobri uma coisa: são os dias em que os irmãos são a coisa mais importante que pode haver na terra. Por isso eu disse antes, eu entendi uma coisa: eu decidi subir a montanha mais alta. Tem um monte de montanhas que você pode escolher, umas mais baixas, outras medianas. Em cima de cada uma delas há um prêmio, uma recompensa e um galardão. Há tesouros por todo lugar. Eu decidi olhar para a montanha mais alta e subir para aquele lugar. E eu decidi encontrar, falei: Deus, precisamos de pessoas no caminho que queiram subir para essas montanhas. Porque essas montanhas você não vai escalar em um dia, não vai escalar em 2 dias. Espiritualmente falando, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. São montanhas que talvez levem décadas até alguém chegar no topo, encontrar um Deus que outros não têm encontrado, conhecer face a face um Deus que outros não têm conhecido, provar de coisas e comer coisas que outros não conseguirão comer, porque eles escolheram lugares mais baixos. Mas depois alguém vai descer de lá e fazer coisas que outros mais não conseguiram fazer também. E eu te digo uma coisa: decidi gastar os meus dias para subir nessa montanha mais elevada. E se eu viver todos eles e não conseguir subir, eu pelo menos terei preparado um caminho para uma outra geração que vem depois de mim, do meu filho, do meu neto e bisnetos. E eles vão pegar os caminhos que eu comecei e eles vão chegar lá. Se eu não for, eu vou preparar o caminho até onde puder. E nós temos um amigo que fez uma coisa dessa. Ele fez um caminho que muitos poderão trilhar até onde ele foi. Agora é nossa vez, chegou a nossa hora, está em nossas mãos os machetes, os machados, para abrir um caminho onde outros não têm andado, percorrer um lugar que outros não têm conhecido, e então chegar naquele lugar. E para chegar nesse lugar nós precisamos uns dos outros, porque vai chegar um momento em que o cansaço vai bater. Você vai olhar para o lado e vai falar: nossa, Senhor, eu não aguento mais. Ele falou assim: espera aí, eu vou enviar um irmão perto de você. E aí chega alguém do teu lado que diz assim: vamos lá? Cara, eu cansei, olha, passei por uma agora que estava, não, espera aí, deixa que eu vou na frente agora, deixa eu assumir um pouco. É isso que há na nossa comunhão. Quando nós nos reunimos como aqui, como haverá semana que vem em Rio Preto, essa comunhão diz assim: peraí, recebe, deixa eu orar por você, peraí, o Senhor está aqui conosco, vamos se ajudar, pega na mão um do outro, abraça o outro, vamos lá, vamos junto, começamos de novo, vamos acampar por aqui, amanhã continuamos. É isso que eu entendi. Eu quero pessoas perto de mim assim, esses que querem o mesmo alto objetivo, e nós vamos juntos. Quando um cansar, o outro ajuda. A minha água acabou, eu tenho um pouco de água aqui, toma aqui. E nós vamos subir até os lugares mais elevados. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de, eu queria que o Thiago viesse aqui, tocasse uma canção baixinha, mas eu senti no meu coração essa noite de orar especificamente por algumas pessoas.
Eu não disse amém, tá? Porque eu quero orar pelo Martim e a Lu, eu quero orar pelo pastor Amarildo, pastora Neuza. E eu queria orar por algumas pessoas que o Espírito Santo colocou no meu coração para orar. Então eu queria que viesse aqui o pastor, a pastora, Martinho, a Lu, a Dilma. Depois eu quero orar pelo Fabrício, a Daiane. Depois eu vou orar pelo Lucas, a Ju. Quero orar pelo Tiago.